Agora eu tenho que voltar a conversar sobre um assunto que deu muita confusão, aliás, ainda vem registrando, por conta de contradições. A morte do jogador Daniel. 7 pessoas são presas. O delegado diz que 7 envolvidos num crime. Mas aí, um dos acusados, Eduardo Purcotti, é solto hoje pela Justiça de São José dos Pinhais. Eu estou recebendo aqui nos estúdios da RIC TV Record, aliás, já agradeço a gentileza dos 2 advogados, Dr. Ricardo e Dr. Fábio, que representam o Eduardo Purcotti, um jovem de 18 anos, que, aliás, ele foi acusado, isso eu quero que os doutores confirmem aqui, ele foi acusado de agredir o jogador, depois disse-se de que ele teria quebrado a porta onde estava o casal Brites, e também uma testemunha, a Evelyn, disse que eles teria fornecido a faca para o Edson tirar a vida do jogador Daniel. Doutores, por que ele foi preso e por que foi solto? Boa noite. Boa noite. Boa noite. A prisão ela foi com base em depoimentos dessas pessoas que, algumas foram indiciadas, estão sendo indiciadas para, no caso do crime, diretamente. Então, essas pessoas indiciadas, elas colocaram o Eduardo Purcotti na cena do crime, né? Pegando a faca, quebrando a porta e agredindo o jogador. Isso, na verdade, tudo fantasiado para essas pessoas que estão envolvidas diretamente com a morte do jogador. Tá, mas a Evelyn, doutora, a Evelyn não é uma pessoa que foi indiciada nem denunciada pelo Ministério Público. Até onde a gente sabe, trata-se de mera testemunha. Qual que é a intenção que ela teria em arrastar para a cena do crime o Eduardo Purcotti? A Evelyn é uma garota que está muito próxima da família desde o início. Ela é a menina que ficou na casa, que participou da limpeza da casa. Depois ela fez comida e ficou na casa até às 6 horas da tarde. Então a gente entende que ela é uma pessoa muito próxima e que tem uma certa ligação com as pessoas que estavam envolvidas. E o que o Eduardo Purcotti, afinal de contas, o que é que ele estava fazendo na casa da família Brites? O Eduardo saiu da festa com o pessoal, foi convidado para ir nessa after que fizeram o convite. E ele foi como um jovem, como jovens saem de uma festa e vão para o tal do after, e estavam no lugar errado com as pessoas erradas, na hora errada. Ele simplesmente é um menino que foi vítima também dessa situação. Ele não, em nenhum momento, agrediu o jogador Daniel? Não, de forma nenhuma. Tanto é que até o Eduardo, ele era amigo de uma das testemunhas que conhecia a família. Ele não conhecia a família Brites. Ele estava lá realmente por uma triste coincidência, um acaso. Ok, aí vem, o corpo é encontrado, as investigações se iniciam. Por que o Eduardo Purcotti, e aí é uma pergunta, por que o Eduardo Purcotti não foi imediatamente procurar a polícia relatando o fato, as agressões ao jogador? Olha, o que a gente entende? A gente não sabe o que passa na cabeça de um jovem de 18 anos que vê um crime desse, né? Mas o que a gente entende é que esse menino, ele as pessoas em si ali, não foi só ele que não procurou a polícia, foram várias pessoas que não procuraram a polícia. Teve um que pulou o portão, não procurou a polícia, teve outras pessoas que saíram também logo na sequência do carro, que também não procuraram a polícia. Então a gente não consegue entender o que passa na cabeça de um jovem. Medo? A gente sabe que eles foram ameaçados, ficaram com medo. Isso a gente sabe porque eles contam isso. E aí eu fico pensando, falando em ameaça e coação. Um rapaz que não tinha passagens policiais, uma família que é conhecida, tradicional de São José dos Pinhais, que a gente sabe, não ligada a qualquer denúncia de envolvimento em crimes, não é? Como é que está a família nesse momento, recebendo a notícia de que ele está livre e mais, ao que parece, a promotoria não deve sequer denunciá-lo pelo cometimento de nenhum crime, inclusive lesão corporal? Exatamente. Exato. A verdade veio à tona, porque as testemunhas, em todo momento, diziam que ele não participou de nenhum tipo de agressão, não quebrou celular, não teve porta arrombada. E vendo o filho sendo preso, foi desesperador. Realmente passaram os dias aí angustiados por saber que o filho não cometeu crime nenhum e estava encarcerado. Agora, ao receber a notícia de que ele está solto, né, e não vai ser nem denunciado, realmente a família se sente aliviada pelo que está acontecendo. Aqui nós temos imagens, doutores, da época do shopping, a reunião no shopping, que segundo informações policiais seria a coação de testemunhas. Nós temos o Eduardo participando dessa reunião. Desta reunião que ele participou, ele antes comunicou à família de que da reunião iria acontecer no Shopping São José? Não, eles estavam com muito medo, os dois.
eles não avisaram a mãe, eles foram procurados para que se encontrassem na casa deles, e eles, com muito medo, marcaram num lugar público. Então, esse encontro no shopping, ele existiu porque eles tinham medo que esse encontro fosse na casa deles, como foi proposto pelo Edson, pela Alana, e acabaram marcando no shopping para se proteger. Eles ainda hoje, eles têm medo de perder vida, ameaças? Como é que é a situação hoje? Sim, sim. Temem pela vida, Temem com pela certeza. Vida. Eles foram testemunhas de um crime bárbaro. E estão hoje querendo colaborar com a justiça. Então, eles se sentem, sim, ameaçados. O que eles viram? Eles viram as agressões ali na garagem, agressões arrastando o Daniel do quarto, todo ensanguentado, aquela situação terrível, aquela cena de horror. E realmente entrar em estado de choque por estar vendo uma pessoa ali sendo torturada, né, ali sem poder reagir. Que momento eles comunicaram à família de que teriam sido arrastados para esta coisa horrível que foi este crime? Que momento a família soube? Foi na véspera do feriado, eles estavam indo viajar com a família e aí comunicaram os pais que esse fato teria ocorrido. E qual foi a reação dos pais? Os pais ficaram horrorizados, tanto que daí sim buscaram orientação de amigos e foram orientados a contratar advogado para representar eles e que apresentasse eles na delegacia. Amanhã o promotor responsável vai dar uma coletiva e aí, afinal de contas, vamos ter a certeza de que o Eduardo Purcotti não será denunciado pelo Ministério Público. E eu lhe pergunto, daqui para frente, quais são as providências com relação ao Eduardo e à família? A gente vai manter ele representado como, né, testemunha que é de todos esses fatos, mas agora ele é aliviado por não estar sendo denunciado pelo crime que ele não participou. De hipótese nenhuma. Vocês conversaram, com certeza, os doutores conversaram. O rapaz que não tinha passagem policial, não conhecia o sistema penitenciário paranaense, delegacia. Como é que está ele ter vivenciado tudo isso? O que vai ser necessário um tratamento? O que vai ser feito a partir de agora? Ele ficou realmente abalado, primeiro por ter sido preso injustamente, sem um fundamento, ou seja, não é fácil para um jovem de 18 anos viver o que ele viu nos últimos 12 dias. Então, ele está, sim, muito abalado emocionalmente. Vai precisar realmente de um acompanhamento ali. Como é que os senhores veem a possível contradição na linha de entendimento de um delegado indiciar, porque ele foi indiciado. Nós temos um delegado que entendeu que ele cometeu um dos crimes, que seria a lesão corporal. E nós temos a possibilidade de um promotor de sequer denunciá-lo por entender que não há qualquer elemento a ligar a um crime. Nós temos duas autoridades com pensamentos diferentes sobre um crime. Como é que os senhores veem esse fato? A gente teve que fazer um trabalho bem específico ali, bem pesado, junto com o delegado, mostrando para ele os pontos e ajudando até a esclarecer fatos, né? Levando testemunhas a ele que pudessem colaborar, esclarecendo esses fatos, que foram acusações dos próprios indiciados, foram acusações de pessoas próximas aos indiciados, que colocaram ele como um possível participante das agressões. Bom, eu quero agradecer a presença dos dois advogados e ressaltar na presença dos senhores que representam a família, que, e sempre foi dessa forma, que o Cidade Alerta Paraná está aberto, espaço aberto para que o Eduardo fale, ou para que os pais falem, ou separadamente, ou conjuntamente. De qualquer maneira, houve uma acusação contra ele. Sim. Essa acusação foi veiculada e nós queremos abrir o espaço no mesmo sentido para que sejam esclarecidos, para que sejam relatados o outro lado da história, que é o lado dele, do sofrimento e da possibilidade de absolvição, que é o que parece no caso. Okay. Está absolutamente aberto o espaço do Cidade Alerta, ou para uma gravação, ou para espaço ao vivo, doutor. Sim, obrigado. Okay? Obrigado. Obrigado. Bom trabalho. Obrigado.